Oi, pessoal! Hoje teremos a última batalha desse canal. De um lado temos os heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores. E do outro temos o Deus Imperador da humanidade, aquele que protege a humanidade mesmo morto. Antes de mais nada, queria pedir desculpas pelas faltas de informações sobre o Deus Imperador da humanidade, pois tive que pesquisar bastante sobre o mesmo. Agora, sem muita enrolação, vamos começar, começando pelo Deus Imperador da humanidade. O Imperador da humanidade é um monarca imortal governante do Império do Homem, e é descrito pela Eclésia Imperial e pelo culto imperial como o Pai, Guardião e Deus da humanidade. Os deuses do caos e os demônios do Warp se referem a ele como o Anátema, pois ele é a maior personificação da ordem universal na galáxia hoje. Por 10 milênios, ele se sentou imóvel dentro do trono dourado de Terra, outrora um homem vivo, mas agora incapaz de sustentar a vida com seu corpo despedaçado e decadente, um resultado de seu auto e sacrifício pelo bem de toda a humanidade no final da agora mítica heresia de Horus. Agora, o Imperador permanece à beira da vida e da morte apenas por meio de uma combinação da antiga tecnologia do trono dourado e da força absoluta de sua vontade, ela própria, sustentada pelo sacrifício da alma de 1000 psíquicos todos os dias. Para os incontáveis trilhões de humanos espalhados pela galáxia, ele é nada menos que Deus, sua vontade onipotente, estendendo-se pelos milhões de mundos que compõem seu império que abrange toda a galáxia. Por meio do Imperador, a humanidade se mantém unida como uma das raças mais poderosas da Via Láctea e, como uma força singular, é capaz de sobreviver contra uma miríade de ameaças das forças do caos, rebeldes e inúmeras espécies xenos. No entanto, o Império do Homem é apenas uma paródia distorcida dos sonhos do Imperador de uma sociedade secular, iluminada e pacífica. Em seu nome, os corruptos altos senhores da Terra realizam um governo opressivo e decadente. Em seu nome, a Inquisição continua sua cruzada brutal contra todos os inimigos dos homens, mantendo poder e autoridade absolutos em sua caçada sanguinária. Em seu nome, a Eclesiarquia impõe devoção completa e segue ao Imperador como o único Deus verdadeiro, sentenciando todos os hereges ao longo do caminho. Na ausência do Imperador, os homens caíram na estagnação tecnológica e cultural, e uma regressão à tirania, superstição e ofuscação religiosa é intolerância, na qual incontáveis trilhões vivem em constante sofrimento e miséria, sendo nada além de minúsculas engrenagens em uma máquina gigantesca. E preso ao seu trono dourado, ele não pode fazer nada além de derramar lágrimas por toda a humanidade. Ainda assim, como o credo imperial ensinou por mais de 10.000 anos, o Imperador protegeu e lutou pela humanidade desde então. Desde sua ascensão ao trono dourado, a consciência do Imperador permaneceu dentro do Warp, e esteve em um estado de batalha constante contra os deuses do caos, continuamente impedindo que sua forma e influência penetrassem completamente no universo material. Sem seu sacrifício, não apenas a humanidade, mas toda a galáxia e além teriam desaparecido há muito tempo. Embora ele tenha falhado em sua visão para a humanidade, o Imperador ainda luta pelos homens, mesmo. Deus Imperador da humanidade tem poderes extremamente úteis, capazes de derrotar seus inimigos, sendo eles características físicas sobre-humanas. Isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, imortalidade, tipos 1, 3, 4 e 9, por ser um perpétuo, bem como sua alma existir independentemente como uma entidade no Warp, ressurreição e regeneração, divindade inferior. Foi declarado por Horus que ela precisava obliterar o corpo e a alma do Imperador, física e psiquicamente, para que ele não retornasse mais tarde. Maestria em armas. Um dos usuários de armas mais proficientes em toda a galáxia, incomparável até mesmo por seus filhos primarcas em capacidade. Provavelmente empunhou milhares de armas de centenas de culturas, variando em nível tecnológico do mais primitivo ao mais avançado. Durante seus milênios de vida, artes marciais, facilmente o combatente vivo mais mortal em todo o Império do Homem. Descrito como aperfeiçoado na guerra por seu filho Horus, que mesmo depois de séculos lutando ao lado dele fica impressionado com seu poder. Horus também comentou que seu irmão Fulgrim não alcançaria em 1000 vidas o que o Imperador poderia fazer. Maestria veicular, inteligência, genial, manipulação de tecnologia. A pele do Imperador interage diretamente com sua armadura,
E provavelmente pode fazer isso com várias outras peças de equipamento, já que ele é o primogenitor dos Astartes e custódios genéticos, e tendo baseado seu modelo em si mesmo, deve ser semelhante. Ele também pode obrigar as máquinas a se consertarem, criação de campo de força por meio de seu alho de ferro. 4. A causalidade. Tipo 4. A alma do imperador percebe o tempo de forma diferente, existindo além do fluxo de tempo normal. Preparação. Teletransporte por viagem dimensional, seja por meio do uso de teletransportadores embutidos em seu traje, ou simplesmente contornando o intermediário e entrando no warp, para aparecer em outro lugar. Poderes psíquicos. Deve possuir todas as habilidades concedidas pelos poderes comuns, poderes menores, disciplinas maiores, disciplina psicana e disciplinas librarius. Telepatia. O imperador é um telepata extremamente potente, capaz de falar nas mentes de centenas de milhares de indivíduos sobre-humanos, no mínimo, e pode até causar danos a pessoas tão poderosas quanto um primarca se ele não se conter. O próprio imperador não fala, em vez disso, projeta sua voz na língua nativa da pessoa em sua mente. Ele também deve ser imensamente superior a pessoas como astropatas, que podem enviar mensagens por toda a galáxia. Manipulação de memória. Mostrou errar suas próprias memórias e se comunicou com ele nelas. Precognição. Exibição de futuro alternativo. O imperador pode ver inúmeros futuros possíveis o tempo todo, embora sua capacidade de agir sobre eles seja limitada devido à identificação do curso exato dos eventos sendo ouvido por ele para querer cruzar um oceano, embora tenha que contabilizar todos os possíveis, inumeráveis fatores que poderiam levar a tal resultado. Criação de pós-imagem. O imperador se move tão rapidamente que inimigos, demônios e Xenos o atacam no passado, mirando em seu corpo, mas encontrando apenas névoa dourada deixada para trás no momento em que o ataque se conecta. Manipulação mental. Sendo o psíquico mais poderoso da história da humanidade, o imperador é facilmente capaz de manipular mentes, das mais básicas às mais complexas, e dominá-las à sua vontade. Forçou 100.000 legionários da Legião dos Portadores da Palavra a se ajoelharem diante dele contra sua vontade. Superior ao Cacodominus, que escravizou as mentes de 1.300 sistemas. Manipulação da alma. O imperador também é dotado de magia da alma, tendo criado a do primarca como extensões da energia ao ar por sua solidão, além de ser capaz de invocar almas de volta dos mortos para lutar ao seu lado, projetando a luz de sua própria alma imensamente poderosa sobre os outros, ou mesmo apagando-os completamente. Deve ser capaz de lutar em um nível espiritual semelhante ao de seus filhos. Manipulação conceitual. Tipo 1. Deve ser pelo menos comparável a um Magnus amplificado. Provavelmente comparável aos deuses do caos. Enquanto atua por meio de Guilliman, ele prejudicou o Jardim de Nugli, um reino de ideias puras e uma extensão de Nugli. Manipulação de aura e luz. O imperador possui uma imensa aura psíquica ao seu redor, descrita frequentemente como um sol, tão potente que alguém pode ser completamente cegado por suas próprias mentes se olhar para ela. Sua mera presença pode fazer até mesmo Astartes quase cair de joelhos, e até mesmo os primarcas não são imunes a esse efeito. Além disso, sua aura é totalmente destrutiva para o demoníaco, banindo todos, exceto os nunca nascidos mais fortes, sem nem mesmo tentar. Criação de ilusão. A forma do imperador como um gigante dourado radiante, ou qualquer outra forma que os outros o vejam, é meramente uma ilusão criada em suas mentes, pois ele é na verdade apenas um homem comum e despretensioso em tamanho e estatura. Manipulação de percepção. O imperador é percebido de forma diferente na mente de cada indivíduo que o vê, e também pode mudar sua aparência à vontade. Além disso, ele deve ser capaz de tudo que os bibliotecários regulares são capazes em um grau imensamente maior, como ser capaz de distrair os inimigos utilizando seu passado, fazendo alucinações aparecerem, causando aparições de aliados mortos há muito tempo ou terrores horríveis de suas mentes para se manifestarem para eles, e muito mais. Ele também deve ser capaz de alcançar uma espécie de invisibilidade psíquica apagando sua presença da mente das pessoas. Criação de portais. BFR pode abrir portais para um warp e jogar pessoas neles. Enviou um núcleo de plasma orc para o warp. Invocação. O imperador foi brevemente capaz de invocar as almas de seus guerreiros falecidos, Astartes, Custódios e até mesmo o próprio Ferrus Manus como avatares flamejantes de destruição, para lutar por ele na Webway. Cura. O imperador pode curar ferimentos graves, como ossos quebrados ou órgãos machucados, com um toque. Manipulação de fogo.
O imperador, seja por meio do uso de sua espada ou sozinho, faz uso de uma chama sobrenaturalmente carregada que pode queimar a maioria dos seres em cinzas instantaneamente e é um anátema para as forças do caos. Conseguiu incendiar uma seção inteira da Weibo em chamas, cujas paredes são barreiras dimensionais serpenteando pela warp e logicamente não deveriam nem ser capazes de pegar fogo. Interação não física, pode interagir e matar seres imateriais como demônios. Manipulação de Aetir, negação da imortalidade e negação da regeneração. Provavelmente Divino Supremo, tanto sua espada flamejante quanto ele mesmo, podem anular permanentemente a ressurreição e regeneração de demônios, apagando-os permanentemente da existência. Os demônios, como seus deuses, são entidades Aetíric, ou Aetir em seu núcleo. Também podem anular os poderes psíquicos de outros por pura força de vontade, semelhante a psiqueiros mais fracos. Apagamento da existência e manipulação do vazio pode apagar permanentemente almas energia warp na forma de demônios da existência, negando qualquer tipo de regeneração ou ressurreição, capacidades que eles poderiam ter. Selamento, depois de ser incapaz de matá-lo, selou o demônio Drachinien na forma de uma espada. Selado um fragmento do dragão do vazio em Marte. Manipulação do tempo e parada do tempo. Pode parar o tempo e psíquicos mais fracos como Magnus mostraram o potencial de alterar o fluxo do tempo, desacelerando-o completamente. Ressurreição. Humanos extremamente altruístas, fiéis e capazes que são martirizados em seu nome, podem ser ressuscitados por seu poder em santos vivos, bem como Celestine. Ressuscitou Robot Guilliman depois que seu corpo e a alma foram destruídos pelo Godblade. Manipulação sagrada. Sua mera presença é perigosa e destrutiva para os servos dos deuses das trevas, especialmente demônios, e suas criações como santos vivos retêm esse aspecto, em menor grau. Manipulação empática. Sua aura psíquica pode ser usada para reforçar a vontade daqueles que lutam ao lado dele, ou dominar a vontade dos outros, como ele fez com mais de 100 mil fuzileiros espaciais portadores da palavra em Kur. Concessão de poder, pode conceder às pessoas uma lasca de sua percepção e poder, e é a fonte de poder para os santos. Manipulação de sonhos. O imperador pode aparecer para as pessoas em seus sonhos, e até mesmo manipulá-las. Manipulação da dor. Se ele escolher, simplesmente olhar para ele pode inibir severamente até mesmo as tartes, causando câimbras dolorosas dentro deles e forçando-os a descer. Indução de paralisia. Se o imperador assim escolher, ele pode paralisar aqueles com vontade mais fraca apenas com sua aura. Criação de campo de força. Sua espada pode criar um escudo dourado enquanto colocada no chão. Manipulação de probabilidade. Disse que o poder do imperador manifesta milagres por aqueles ao seu redor. Projeção astral. Assim como outros psíquicos extremamente poderosos, ele pode projetar sua presença para fora de seu corpo ou para dentro do app. Criação de avatar. Deve ser capaz de criar avatares de seu ser semelhantes a Magnus. Manipulação. Transmutação da matéria. Superior a Magnus, que pode utilizar seu psíquico para manipular a matéria até o nível atômico. Pode transformar balas prejudiciais em fumaça com um pensamento. Entre provavelmente milhares de outras aplicações. Influência social. Embora imensamente auxiliado por seus poderes psíquicos, o imperador é, no entanto, um orador extremamente eloquente, uma característica herdada por seu filho Olhar, que permitiu a ambos pacificar mundos hostis sem que um único tiro fosse disparado. Manipulação do tamanho. Usa principalmente ilusões para mascarar sua verdadeira forma. Embora escalando de Magnus, ele deve ser capaz de alterar literalmente seu tamanho físico até o de um titã. Magia. Manipulação da Terra. Deve ser capaz de comandar a própria Terra para obedecê-lo, abrindo abismos e transformando pedra em lava ardente com seus poderes psíquicos. Negação de resistência. Psíquicos de nível Alpha Plus são tão poderosos que até mesmo Blanks, como a Irmã do Silêncio ou Assassinos Kuleshus, têm suas resistências a habilidades psíquicas negadas por sua força avassaladora. Manipulação do destino. Deve ser capaz não apenas de ver, mas também de manipular fios do destino e como eles se entrelaçam na tapeçaria do universo, como os videntes Eldar muito menores são capazes de fazer. Manipulação da causalidade. Os videntes Eldar podem manipular os fios do destino para alterar o resultado de certos eventos para torná-los um resultado mais preferível. Manipulação do magnetismo. Deve ser capaz de manipular o eletromagnetismo para tarefas como criar campos de força e levitar. Manipulação biológica e controle corporal.
deve ser capaz de alterar seu próprio corpo, bem como os corpos de outros, pois ele é superior aos videntes de os 1000 filhos. Manipulação da vida e manipulação da morte. Demonstrou a capacidade de trazer outros seres de volta à vida e também deve ser capaz de fazer as pessoas caírem mortas manipulando sua energia vital, semelhante para o que outros psíquicos podem fazer. Manipulação de explosão. Manipulação de energia. Capaz de manipular as energias. Dwarp pode disparar raios de energia de sua palma. Manipulação da loucura. Tipo 3. Muito parecido com Magnus, ele deve ser capaz de utilizar a natureza horripilante do ar para aterrorizar até mesmo guerreiros Astartes endurecidos em morte ou loucura quase instantânea. Desconstrução Arimã e sua cabala, psíquicos aos quais o Imperador é muito superior, foram capazes de transmutar todos os membros dos 1000 filhos em pó. Negação de durabilidade, por meio de uma variedade de maneiras. Intangibilidade. Como Magnus, o Imperador deve ser capaz de deslocar seu corpo no meio do caminho entre o warp e o espaço real, permitindo que ele passe por objetos. Manipulação elemental, capaz de controlar os elementos por meio de uma variedade de habilidades. Manipulação da morte, superior a Malcador que, de acordo com Tilos Rubio, poderia matar com apenas um olhar. Resistência a poderes psíquicos, selamento, manipulação da matéria. Manipulação do vazio, manipulação conceitual e manipulação dimensional, por ser um psíquico imensamente poderoso e habilidoso, provavelmente o mais poderoso de toda a galáxia, o Imperador deve ser resistente às habilidades de todos os outros psíquicos existentes, pois os psíquicos podem resistir às habilidades de outros psíquicos, e também às dos Astartes e dos Primarcas. Deve ter as mesmas resistências de Magnus, o vermelho, mas em um grau maior. Os poderes anuladores de Blanks e outros psíquicos são quase completamente inúteis nele devido ao seu poder psíquico absoluto. Manipulação de radiação. Deve ser quase totalmente imune aos efeitos da exposição à radiação, graças à sua armadura de poder e fisiologia aprimorada. Manipulação de veneno. Astartes são praticamente imunes a todas as doenças e venenos, e o Imperador também deve ser logicamente. Manipulação de Aetir. Realidade subjetiva e possivelmente manipulação de enredo. Deve resistir a todas as habilidades possíveis dos deuses do caos e outras entidades do ar, incluindo aquelas vindas de seu domínio sobre Aetir e seus próprios reinos. Todas as habilidades anteriores em uma extensão muito maior. Mais empoderamento. Fica mais forte ao atrair as energias brutas do ar, absorção e reflexão de ataque. Sobre o espírito vingativo. O Imperador estava absorvendo todos os ataques lançados contra ele pelo caos e redirecionando-os de volta para eles. Absorveu parte do próprio poder de Horus e o enviou de volta para ele. Manipulação de alma aprimorada rasgou a alma de Horus em duas. Manipulação dimensional mandou Horus voar pelos ângulos dimensionais infinitos da galáxia. Duelou com Horus através das inúmeras dimensões do Imaterium. Manipulação de luz aprimorada e manipulação de temperatura. O Imperador atingiu um ponto em que se tornou uma luz ofuscante constante que removeu todas as sombras, queimou demônios e assou seus próprios guardiões em suas próprias armaduras. Criação de ilusão aprimorada disfarçou-se de Loken para enganar Horus e fazê-lo baixar a guarda. Multilocalização, tipo 2. Horus e o Imperador estavam lutando em vários lugares e épocas diferentes simultaneamente. A batalha visível entre o Imperador e Horus é apenas uma variação de um número infinito, com ambos lutando entre si de todas as maneiras possíveis simultaneamente, todas as habilidades anteriores em uma extensão incomensuravelmente maior, menos a imortalidade, tipo 9, mais a causalidade, tipo 4, possivelmente 5, dentro da warp, a causa não precisa seguir o efeito. A warp é totalmente independente das leis do espaço e do tempo. É completamente irrestrito pela causalidade típica e o próprio conceito de tempo não tem sentido para os habitantes da warp. Para alguém efetuar a warp, ela deve ser tratada em termos de ações absolutas. Manipulação dimensional aprimorada, superior a Magnus, que poderia manipular as dimensões da warp com apenas um pensamento. Existência além da dimensão, tipo 2. A warp não tem geografia verdadeira e é, fundamentalmente sem estrutura, fisiologia inexistente. Natureza tipo 2. Todos os aspectos. Entidades warp são entidades Aetíric. O Aetir em seu núcleo não tem existência definida realidade física própria. Aetir é a substância do vazio que transcende a existência ou e a não existência ou não. Manipulação da lei.
Deve ser superior aos príncipes demônios no olho do terror que podem distorcer as leis de seus planetas a seu gosto. Empoderamento aprimorado. Cada entidade warp é imensamente fortalecida pelas crenças dos mortais, e o Imperador tem incontáveis bilhões e bilhões de humanos devotados a ele. Tamanho grande, tipo 11. Onipresença, autossustentação, tipo 1, 2 e 3. Os habitantes do warp não precisam de quaisquer requisitos físicos. Manipulação do éter e negação da regeneração, provavelmente autodivino. Nurgle queimado a ponto de as feridas nunca cicatrizarem. Seu nível de poder seria de bloco de cidade, estrela grande, sistema solar, auto-universal, possivelmente extraversal. Muito superior aos seus primarcas como Sanguinius. Deve ser muito superior até mesmo ao Daemon Primarca Angron. Afirmou que cada um de seus ataques era o equivalente a um ataque de artilharia superior a Malcador, que prejudicou muito Horus com telecinese. Seus irmãos acreditavam plenamente que Malcador o teria matado se não o tivessem impedido, incomensuravelmente superior aos outros psíquicos mais poderosos do cenário, o que o tornaria superior a Magnus, o Vermelho, e Malcador, o Sigilita. Esmagou e comprimiu uma estrela com seu poder. Aprisionou um grande fragmento do Dragão do Vazio, sem dúvida o mais poderoso entre os 4 que tá na Via Láctea. Sob Marte, após derrotá-lo em uma luta, poderia lutar consistentemente com Horus, embora fosse mais fraco que ele e eventualmente perdeu a batalha. Durante esse tempo, o Imperador estava absorvendo ativamente os ataques lançados contra ele pelo caos e enviando-os de volta, encontrando o excesso deles com seu próprio excesso. O choque entre Horus e o Imperador potencialmente destruiu o reino infinito da corte do Percal, declarado ser muito mais forte do que antes graças à adoração, bem como a abertura da grande fenda, capaz de impedir que os 4 deuses do caos invadissem o espaço real e consumissem a galáxia. Danificou Nurgle e seu jardim enquanto canalizava seu poder através de Roboltig. Sua velocidade seria de transônico, hipersônico, imensurável até provavelmente onipresente. Superior a seus filhos, incluindo Fulgrim, que pode se mover mais rápido do que o Isson pode alcançá-lo, muito mais rápido que seus primarcas. Horus, um de seus filhos mais fortes, mal conseguia seguir o movimento de seu pai com os olhos. Ao longo de sua luta, Horus e o Imperador se moveram através do tempo e do espaço, viajando para mundos diferentes em diferentes pontos da história. Sepultado e imóvel no trono dourado, deuses dentro do warp estão diretamente conectados a seus reinos. Sua força de elevação é de classe K, Zeta é imensurável. Deve ser muito superior ao seu filho Angron, que poderia segurar o pé de um titão Arond, que pesa 410 toneladas, assim como Vulcan, que puxou uma espada da tempestade que pesa não 302 toneladas e esmagou e comprimiu uma estrela com seu poder. Deve ser muito superior a Skandar Kaion, que puxou uma nave de 8 megatoneladas através do olho do terror, e Magnus, que levantou um Capitol Imperialis, que pesa 67 mil toneladas. Deve ser comparável a antes, deve ser mais forte do que era antes de ser enterrado no trono dourado. Sua inteligência séria de supergênio. Um cientista brilhante, incomparável nos campos da biologia, química, engenharia, muito mais, tendo criado inúmeras tecnologias que até hoje, milênios depois, ainda são elementos básicos da máquina de guerra imperial, como o Bolter. Criou e refinou o processo de produção de guerreiros do trovão e custodes, os últimos dos quais são semideuses pós-humanos, excepcionalmente perfeitos em forma e função. Mais tarde serviu como líder do projeto na criação dos primarcas, e posteriormente suas legiões produzidas em massa. Comandou pessoalmente uma campanha militar massiva que se estendeu por toda a galáxia por quase 2 séculos, conquistando mais de 1 milhão de mundos em seu império. Projetou e aconselhou a construção do Astronomicon, um dispositivo que permitiria ao Imperador concentrar sua energia psíquica insondável através do mapa como um sinal para os navegadores.
Afirma que ele melhorou os projetos para o projeto Webway ou simplesmente projetou tudo sozinho, embora não dê uma resposta definitiva. O projeto Webway sendo uma parte do Aeldari Webway, isolado do resto, um reino conectado tanto ao Materium quanto ao Imaterium criado pelos antigos que nem mesmo é totalmente compreendido pelos Eldar. Um diplomata extremamente capaz e supremamente carismático que poderia levar mundos inteiros à rendição sem que um único tiro fosse disparado. Muito mais inteligente do que os Custodes, cada um dos quais é um gênio por direito próprio. No geral, provavelmente o ser mais inteligente que a raça humana já produziu, com seu gênio sendo replicado apenas em partes pelos mais inteligentes do Império. A inteligência, personalidades e especialidades de todos os seus primarcas são provavelmente apenas sua própria psique dividida. O imperador não usará seu poder total abertamente quando forçado a enfrentar seus amigos próximos ou filhos, a menos que seja absolutamente necessário. Embora, dadas as retcons a isso feitas pela série Horus Heresy, essa fraqueza seja duvidosa na melhor das hipóteses. O trono dourado começou a falhar e será uma questão de tempo até que a espiral mortal do imperador cesse de existir, adequadamente se não houver solução. Se isso acontecer, os resultados são completamente desconhecidos. O número de crentes pode afetar seu poder. Agora que eu falei do Deus Imperador da humanidade, é a vez dos Vingadores. Antes de continuar, queria dizer que a versão que estou usando dos Vingadores é do UCM, e também os Vingadores que lutarão com o Deus Imperador da humanidade é o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk e Thor. Agora, sem enrolação, vamos analisar eles. Homem de Ferro. Tony Stark é um excêntrico autodescrito gênio, bilionário, playboy e filantropo, e o ex-chefe das indústrias Stark. Usando sua própria grande riqueza e conhecimento técnico excepcional, Stark aproveitou o estilo de vida de playboy por muitos anos até ser sequestrado pelos 10 Anéis. Com sua vida em jogo, Stark criou um traje blindado que ele usou para escapar de seus captores, retornando para casa e se tornando o super-herói blindado conhecido como o Homem de Ferro, lutando contra terroristas, bem como seu próprio ex-parceiro de negócios Obadiah Stane. Stark aproveitou a fama que veio com sua nova identidade secreta e decidiu compartilhá-la com o mundo, anunciando-se publicamente como o Homem de Ferro. Com o mundo mais uma vez ameaçado, Stark se juntou aos Vingadores e ajudou a derrotar os Chitauri e Loki, e passou o resto de sua vida defendendo a Terra contra ameaças, tanto internas quanto externas. Tanto ele quanto o Capitão América foram responsáveis por destruir os Vingadores durante a Guerra Civil. Como uma tentativa final de deter Thanos, Stark se sacrificou e morreu como um herói. Capitão América e o Capitão Steven Grant Steve Rogers é um veterano da Segunda Guerra Mundial, um membro fundador dos Vingadores e o primeiro super-soldado da Terra. Rogers sofreu de vários problemas de saúde e, após a entrada da América na Segunda Guerra Mundial, foi rejeitado do serviço no Exército dos Estados Unidos, apesar de várias tentativas de se alistar. Rogers foi o único a receber o soro do super-soldado desenvolvido por Abraham Erskine Subba, reserva científica estratégica. Determinado a servir, Rogers finalmente se ofereceu para o projeto O Renascimento, que melhorou um corpo frágil de Rogers ao pico da fisicalidade humana. Desconfiado por Chester Phillips, o chefe da SSR, Rogers foi relegado a campanhas de propaganda e recebeu o novo apelido de Capitão América. Rogers mais tarde se juntou à guerra com um papel de combate depois que ele libertou sozinho prisioneiros de guerra aliados capturados. Durante sua missão final, Rogers caiu no Ártico. Rogers então passou 66 anos envolto em gelo em animação suspensa antes de Rogers ser finalmente encontrado pela Shield no início do século XX e quando acordou, Rogers se viu sozinho em um mundo moderno que ele mal reconhecia, sem ideia do que fazer com sua vida. Após Loki ter roubado o Tesseract da Shield e declarado guerra à humanidade, Nick Fury pediu ajuda de Rogers para recuperar o que ele uma vez conheceu como a arma da Hydra, e também frustrar os planos de Loki. Juntando-se aos Vingadores, Rogers desempenhou um dos papéis principais na Batalha de Nova York, parando com sucesso a invasão Chitauri da Terra, capturando Loki e readquirindo o Tesseract enquanto encontrava seu lugar neste novo mundo. Tendo envelhecido após viver o resto de sua vida viajando para o passado, Rogers fez uma visita a Wilson em 2023,
confiando-lhe seu escudo e escolhendo-o como seu sucessor. Rogers foi considerado morto para o mundo e foi lembrado na memória por seus deveres heróicos e honrosos. O Dr. Robert Bruce Banner é um cientista renomado nas áreas de bioquímica, física nuclear e radiação gama. Ele é um dos cientistas que tentaram recriar o soro do super-soldado que originou o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, mas quando uma exposição a altos níveis de radiação gama em vez de radiação vita deu errado, o cientista de maneiras suaves se viu atormentado por uma condição peculiar. Quando irritado ou provocado, ele se transformava no monstro de pele verde, alimentado pela raiva e quase irracional, conhecido como Hulk. Logo após o snap, Banner fundiu a si mesmo e Hulk em um ser, o que resultou em seu corpo se transformando permanentemente em uma forma de Hulk enquanto ele manteve o controle sobre ele, tornando-se uma celebridade popular da Terra. Mais tarde, ele chamou essa forma de Hulk inteligente. Thor Odinson é o deus do trovão, príncipe de Asgard e um antigo membro dos Vingadores. Quando seu comportamento irresponsável ameaçou sua terra natal, ele foi destituído de seu poder e banido por seu pai Odin para a Terra. Enquanto exilado na Terra, Thor aprendeu a humildade, encontrou o amor em Jane Foster e ajudou a salvar seus novos amigos de uma ameaça destrutiva enviada por seu ciumento irmão adotivo Loki. No processo, Thor se redimiu aos olhos de seu pai e recebeu acesso ao seu poder mais uma vez. Após ser recebido de volta a Asgard como um herói, Thor visitou a Terra para resgatar Loki, que começou sua tentativa de dominar o mundo. Ele se juntou aos Vingadores e trabalhou com eles para derrotar os Chitauri durante a Batalha de Nova York, recuperar o cetro Chitauri da Hydra e impedir o Tron de exterminar toda a vida na Terra. Após o ataque de Hela a Asgard, ele se tornou o novo rei. No entanto, a invasão de Thanos e a subsequente morte de metade da vida do universo o fizeram cair em depressão. 5 anos depois, ele se juntou aos Vingadores em seu assalto temporal para coletar as joias do infinito e lutou contra Thanos, com Tony Stark se sacrificando para salvar o universo. Thor mais tarde se juntou, oficialmente aos Guardiões da Galáxia após sua batalha final com Thanos, proclamando Valkyria para sucedê-lo como a nova governante dos Asgardianos. Thor mais tarde deixou os Guardiões da Galáxia para unir forças com Jane Foster, Korg e Valkyrie para impedir que Go, o carniceiro de deuses, matasse todos os deuses do universo. Ele então adotaria Os Vingadores possuem poucos axes, mas bem úteis para derrotar seus inimigos, sendo eles: Homem de Ferro, características físicas humanas de pico, durabilidade sobre-humana, inteligência genial, maestria furtiva. Entrou furtivamente na mansão de Trevor Slattery. Roubou todas as joias do infinito de Thanos sem que este percebesse. Artes marciais. Praticou artes marciais regularmente até o Ultimato. Todas as habilidades anteriores, mais manipulação de fogo por meio de lança-chamas. Manipulação de explosões. Está equipado com um míssil. Voo limitado. Pode voar. No entanto, seu reator de arco não foi projetado para voo sustentado, além da armadura ter sido criada antes de Tony fazer vários testes para melhorar o voo de suas futuras armaduras. Resistência à manipulação de temperatura, não é afetado pelo calor das explosões ao seu redor. Maestria em armas, manipulação de som. Utilizou explosões sônicas. Respiração não padrão, tipo 2, salvou a tripulação de um submarino milagroso experimental. Manipulação de tecnologia, pode acessar remotamente suas armaduras, controlar satélites, analisar o estilo de luta de um oponente e criar coisas remotamente via Jarvis/Friday. Análise de informações, capaz de analisar e combater o estilo de luta do Capitão América, e aqui via Jarvis. Voo, projeção de energia, manipulação de explosão e ataque teleguiado via mísseis. Resistência à manipulação de temperatura, deve ter resistência significativamente melhor ao calor e explosões do que o Marcon. Manipulação de fogo. Sobreviveu sendo julgado em uma lareira. Radiação cósmica, pode suportar as radiações do espaço. Manipulação de eletricidade, não foi afetado pelos chicotes elétricos de Whiplash. Todas as habilidades anteriores, mais amplificação de estatísticas, manipulação e absorção de eletricidade. Absorve os raios de Thor, amplificando sua capacidade de poder. A armadura pode eletrificar o corpo de uma pessoa para paralisá-la. Manipulação de som, manipulação de luz, possui armamento sônico e de flash para atordoar e cegar oponentes. Invocação, pode enviar sentinelas ou trajes do Homem de Ferro para ajudá-lo na batalha.
Também pode invocar as peças da armadura Hulk Booster, autodestruição, respiração subaquática, tipo 3, todas as habilidades anteriores, mais regeneração de armadura limitada, baixa média, desde que haja nanomáquinas suficientes, criação e transformação de armas via nanotecnologia, pode criar qualquer arma corpo a corpo ou arma de energia de sua armadura, desde que haja nanomáquinas suficientes, manipulação de magnetismo via grampos magnéticos, manipulação de gelo via blasters de refrigerante, cura, média a baixa, via spray de sutura, respiração fora do padrão, tipo 2, pode sobreviver ao vácuo do espaço, resistência ao fogo concussivo controlado redirecionado por Thanos, manipulação e desconstrução de matéria não afetado por um feixe de energia da joia do poder, que pode atomizar seu alvo, todas as habilidades anteriores, mais criação de campo de força. Ressurreição e desconstrução com a Nano Gauntlet Capitão América, características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor, sentidos aprimorados. Pode ler lábios e ouvir sussurros. Percebeu uma gota de suor na testa de um homem a vários metros de distância. Memória fotográfica. Memorizou todos os locais das bases da ida pela Europa com apenas uma rápida olhada no mapa. Mestre combatente. Maestria em armas. Usou várias armas em sua vida, desde lanças, escudos, a armas de fogo. Mjolnir e Stormbreaker. Regeneração média a baixa. Regenerado de um tiro no abdômen por uma arma Chitauri em vários minutos. Curou um grande corte em seu antebraço por fragmentos de seu escudo de vibranium em horas. Acrobata e parkourista especialista. Longevidade, maestria em furtividade, maestria veicular, reflexão de ataque. Com escudo de vibranium, imensa tolerância à dor. Não foi incomodado por um tiro de Chitauri no abdômen. Resistência a doenças, temperaturas extremas. Graças ao soro, ele conseguiu sobreviver inconsciente no gelo por quase 7 décadas. Ambientes com baixo oxigênio. Pode sobreviver em ar rarefeito suficiente para humanos comuns desmaiarem. Álcool não pode ficar bêbado. Thor ofereceu a ele álcool envelhecido por 1000 anos e não destinado a homens mortais. E drogas todas as habilidades anteriores. Manipulação do clima, manipulação de eletricidade, manipulação da terra, manipulação do ar, manipulação da água. Pode invocar trovões, relâmpagos, ventos com força de furacão, tornados, maremotos, terremotos e chuvas torrenciais. Voo, balançando o Mjolnir, controle de armas. Pode controlar a trajetória do Mjolnir e do Stormbreaker. Reflexão de ataque. Mjolnir desviou uma explosão de energia de um Ultron Sentry. Resistência à manipulação da mente. Tem o poder de Thor, que sugeriu que um controle mental que pudesse afetar um humano não seria capaz de afetá-lo porque ele era poderoso. E manipulação da loucura. Pode empunhar o Stormbreaker, que pode levar a mente de seres que não têm força para empunhá-lo à loucura. Hulk, características físicas sobre-humanas. Regeneração baixa média, curado de uma facada por abominação. Mais tarde regenerado por ter sua perna perfurada por Fenris. Maestria veicular, pode dirigir um Quinjet. Absorção de radiação gama, poder de fúria e sua força cresce conforme sua fúria aumenta. Manipulação de vibração, via Thunderclaps. Transformação, múltiplos Zeus, tipo 1. Hulk e Bruce Banner são personalidades separadas. Modo Berserk, resistência ao alcoolismo, imunidade à manipulação de doenças. Samuel afirmou que seu DNA poderia tornar a humanidade imune a doenças, o que foi demonstrado ao mutar a pessoa se seu DNA estiver em sua corrente sanguínea. Manipulação de veneno, não foi afetado por gás nervoso. Indução ao sono, não foi afetado pelo gás do sono do Hulk Booster, o mesmo de antes. Mais artes marciais e maestria em armas. Lutou em Sakaar como um gladiador, capaz de usar um grande martelo e machado em combate. Resistência à manipulação de eletricidade. Recebeu 2 golpes do Thor pós-despertar, embora estivesse visivelmente atordoado. Características físicas sobre-humanas. Voo, raios repulsores. Características físicas sobre-humanas. Inteligência genial, regeneração baixa média, maestria veicular, absorção de radiação gama. Absorveu a radiação emitida pelas joias do infinito, que era principalmente gama. Manipulação de vibração, via Thunderclaps. Artes marciais, maestria em armas. Resistência ao alcoolismo, pode consumir grandes quantidades de álcool sem ficar bêbado. E manipulação de eletricidade.
Imunidade à manipulação de doenças e manipulação de veneno. Ressurreição. Reverte o estalo causado por Thanos, e acesso a todos os poderes das joias do infinito. No entanto, ele é inexperiente com a manopla, desconhece suas capacidades completas e se machuca ao usá-la, embora esta última possa variar com a magnitude do que ele usa. Thor. Características físicas sobre-humanas. Mestre combatente em domínio de armas. Domínio veicular. Os Asgardianos possuem super força, resistência, velocidade, durabilidade e reflexos. Mestre em combate, maestria em armas. Lutou em inúmeras batalhas desde criança e foi criado como um guerreiro. Esmagou alguns dos profissionais mais bem treinados do mundo, fazendo-os parecer um bando de policiais de shopping com salário mínimo. Assumiu o manto do maior guerreiro de Asgard. Superior a Sif. Pode competir com ela, embora seja ligeiramente inferior. Deve ser comparável a Valkyria. Maestria veicular. Pode pilotar diferentes tipos de naves alienígenas. Mestre acrobata. Pode pular alto no ar, fazer jogadas táticas, deslizar por baixo de ataques e executar cambalhotas no ar. Autossustentável. Tipo 1. Pode sobreviver no vácuo do espaço. Manipulação do clima. Manipulação de eletricidade. Manipulação da terra. Manipulação do ar. Manipulação da água. Pode invocar trovões, relâmpagos, ventos com força de furacão, tornados, maremotos, terremotos e chuvas torrenciais. Regeneração médio-baixo. Regenerado de uma facada de Gungnir. Regenerado de múltiplas facadas pelas Necroswords de Hela. Longevidade. Asgardianos podem viver por mais de 5.000 anos. Declarado ter 1.500 anos. Ressurreição e cura. Ressuscitado instantaneamente de um golpe fatal do Destruidor devido ao Mjolnir. Embora ele seja incapaz de fazer isso ativa ou passivamente. Transformação material. Pode conjurar sua roupa regular no lugar de roupas preexistentes. Controle de armas. Pode controlar a trajetória do Mjolnir no ar com sua mente. E mais tarde pode fazer o mesmo com Stormbreaker e Thunderbolt. Precognição limitada. Teve sonhos proféticos e visões de Ragnarok. Voo com Mjolnir. Concessão de magia e poder. Encantou Mjolnir involuntariamente para capacitar Jane Foster. Reflexão de ataque. Desviou uma explosão de energia de um Ultron Sentry usando Mjolnir. Geração de ondas de choque. Pode causar ondas de choque poderosas e elétricas com Mjolnir. Poder desperto. Usou brevemente seus poderes despertos durante sua luta com Luke após a morte de Odin e recebeu uma visão dele. Resistência a temperaturas extremas. Suportou o calor extremo de Muspelheim, que é uma esfera de Dizon ao redor de uma estrela revestida em seu resíduo. Resistiu à explosão de Sokovia. Não foi afetado pelo frio de Jotunheim, um mundo congelado e um lar de deserto arrepiante que persiste em uma noite de inverno sem fim, e até mesmo o toque congelante de um gigante de gelo. Manipulação de gelo. Quando criança, ele sobreviveu ao congelamento pelo caixão dos infernos antigos. Manipulação de fogo ileso pela explosão da energia ígnea do Destruidor. Manipulação de eletricidade. Não afetado por sua onda de choque de relâmpago. Resistiu à explosão de Sokovia. Manipulação de radiação. Pode sobreviver ao vácuo do espaço. Suportou o ambiente hostil de Muspelheim, que é uma esfera de Dizon ao redor de uma estrela revestida em seu resíduo. Manipulação da mente implicava que o controle mental que poderia afetar um humano não seria capaz de afetá-lo porque ele era poderoso. Demorou mais para ser afetado pelo controle mental da feiticeira Escarlate. Manipulação da luz. Manipulação do som. Resistiu a uma implosão massiva de luz que criou uma onda de choque sônica devastadora. Transmutação limitada. Não afetado pela tempestade de matéria escura de Malekith. Alcoolismo. Pode beber álcool envelhecido por 1000 anos e não destinado a homens mortais. Manipulação da loucura. Pode empunhar Mjolnir e mais tarde Stormbreaker, que pode colapsar a mente de seres que não têm força para empunhá-lo na loucura, causando efeitos físicos catastróficos. Todas as habilidades anteriores, mais ciborgização parcial. Recebeu um olho cibernético de Rocket Raccoon. Desenvolvimento acelerado. Estatísticas físicas via treinamento. Depois de apenas treinar por alguns meses, ele não apenas recuperou sua forma divina, mas também se tornou astronomicamente mais forte do que antes. Aura. Pode imbuir a si mesmo e suas armas com uma aura elétrica. Ipsel do telecinese. Pode usar eletricidade para pegar e jogar pessoas. Cura maior. Curado de vários ferimentos graves de Hela quando seu verdadeiro poder foi despertado e queimaduras de 3º grau quase instantaneamente ao segurar Stormbreaker. Criação de portal.
viagem dimensional e voo verdadeiro com Stormbreaker pode invocar e controlar o Bifrost, uma ponte interdimensional que permite viagens através do espaço-tempo, e também lhe concede o voo. O Bifrost foi usado para esconder o Éter em um reino interdimensional, que só pode ser acessado através de um portal interdimensional e é até mesmo isolado da visão de Endal. Todas as resistências anteriores, maior resistência à manipulação de eletricidade pode suportar canalizar raios através de seu corpo e sua explosão de raios mais poderosa, calor extremo, manipulação de fogo e manipulação de radiação suportou a força total de uma estrela de nêutrons por alguns minutos, se não mais. Todas as habilidades anteriores, mais sentidos aprimorados, pode ver e lutar no reino das sombras, cuja atmosfera pesada tem uma escuridão como nenhuma outra. Intangibilidade elemental pode se transformar em relâmpago, embora ele pareça usar isso apenas para correr. Concessão de poder maior concedeu temporariamente seus poderes a várias crianças. Autoduplicação e Danmaku limitados, criação de ilusão limitada, voo, teletransporte e viagem dimensional via raio pode ser dividido em 2 ou vários raios menores. Voar sozinho, criar uma imagem de Zeus feita de eletricidade, permitir que seus usuários voem e se teletransportem. Todas as resistências anteriores, mais resistência à manipulação da escuridão, magia e corrupção não. O nível de poder dos Vingadores seria de planeta grande, estrela, sistema solar, auto-universal e possivelmente Elo complexo multiversal 5D. Thor com Stormbreaker é muito mais poderoso que seu eu do passado, sendo que o Thor do primeiro filme foi capaz de destruir a Bifrost, que destruiu os 9 reinos e o espaço além deles. Thor resistiu ao poder de uma estrela de nêutrons. Thor com Stormbreaker foi capaz de superar as joias do infinito em conjunto. As joias do infinito são singularidades que antecedem o nascimento do universo. Elas são singularidades criadas pelos abstratos conhecidos como eternidade, infinito, morte e entropia. A joia do poder amplia todas as joias em poder, além de controlar toda a energia do universo, concedendo poder infinito para quem usa. A joia do espaço tem a capacidade de criar buracos negros. A joia do tempo pode afetar Dormammu, que é um ser extradimensional, capaz de afetar infinitos universos. A joia da alma é a mais perigosa entre as 6. Além disso, Thanos afirmou que pode recriar átomo por átomo com as joias. Thor foi capaz de ferir Thanos com todas as joias, tornando-o mesmo consideravelmente igual ou mais forte que ele, e os outros Vingadores se escalam com Thor, como o que lutou com Thor em Sakaar, Capitão América com o Mjolnir, já que teoricamente após erguer o Mjolnir ele consegue ter os mesmos poderes de Thor, e também o Homem de Ferro com a Mark 86. Os Vingadores são comparáveis ao Thanos que pode desviar dos raios repulsores do Homem de Ferro, que são feixes de partículas. Além disso, muito provavelmente Thor e Hulk, possivelmente Homem de Ferro e Capitão América, se escalam com a Capitã Marvel, que resgatou o Tony Stark que estava a 1000 anos-luz de distância da Terra. Cálculo sugere de 365.250 até 1.461.000 de vezes a velocidade da luz. Logo a velocidade dos Vingadores seria de relativista até mftl+. E sua durabilidade se escala com o seu poder destrutivo. Hulk jogou 2 pedras, uma no primeiro filme dele.
E o segundo foi a atmosfera, um feito de 51.096,29 toneladas métricas. Hulk também se escala com Thor, que moveu os anéis de Nidavellir. Um feito de 15.336.632 trilhões de métricas. Fazendo Thor e Hulk tendo uma força de levantamento de classe P. Homem de Ferro. Apesar de suas origens menos humildes como bilionário, Tony sempre possui um intelecto altamente respeitável no universo cinematográfico Marvel. Construiu uma placa de circuito aos 4 anos. Um motor aos 6 e se formou no Mitsuma Cum Laude aos 17. Hackeou o firewall do Pentágono no ensino médio em um desafio. Com um lote de armas Stark e ferramentas rudimentares para montá-las, Tony construiu um reator Ark em miniatura em um período de tempo bastante curto, enquanto o reator gigante anterior foi o último avanço em 30 anos. Um grupo de cientistas, incluindo William Ginterriva, em um laboratório totalmente abastecido com acesso ao referido reator, não conseguiu descobrir como replicar um reator Ark em miniatura. Criou os sistemas de Jarvis, Friday, Jocasta, Tadazi e Karen. Curou Pepper Potts depois que ela foi infectada por extremis. Antes que Jarvis pudesse dizer a ele que era legal, Tony invadiu várias contas de e-mail de suspeitos do crime organizado, bem como câmeras de segurança em Nova York enquanto estava blindado. Construiu os trajes da máquina de combate usados por James Rhodes, bem como o traje tecnológico e aranha de ferro para Peter Parker. Construiu inúmeras armas, como um taser, tranquilizante e granadas feitas com o que ele conseguiu reunir em uma loja de ferragens. Criou um novo elemento, que mais tarde seria usado como fonte de energia para suas armaduras. Construiu 35 armaduras superiores à usada em Guerra Infinita em um período de 5 anos. Junto com Bruce Banner e Rocket Raccoon, criou a Manopla de Ferro, que é capaz de utilizar o poder das Joias do Infinito, assim como a Manopla do Infinito. Foi capaz de estabilizar a viagem no tempo em uma noite depois de apenas aprender sobre o reino quântico antes. Ganhou o respeito de Thanos em sua batalha individual e Titã. Capitão América, excelente estrategista e possui uma excelente memória. Pode calcular mentalmente o ângulo certo para seu escudo retornar a si mesmo, em lutas. O Homem de Ferro afirmou que Steve poderia facilmente ter superado um Homem-Aranha inicial, o último dos quais era capaz de derrotar facilmente o Soldado Invernal e o Falcão ao mesmo tempo. Lutou e brevemente oprimiu Thanos em combate quando impede igualdade com ele usando o Mjolnir, embora Thanos tenha conseguido eventualmente ganhar a vantagem. Hulk, como Bruce Banner, criou um soro anti-radiação com uma planta em um laboratório improvisado. Declarado pela Viúva Negra que conhece a radiação gama melhor do que qualquer outra pessoa. Seu trabalho em colisões anti-elétrons é considerado incomparável por Tony Stark. Declarado que conhece bioorgânicos melhor do que ninguém. Ajudou o Tony Stark a projetar Veronica e Hulk Buster. Tem 7 PhDs. Discutiu singularidades viagens espaciais com Thor. Criou a máquina do tempo quântico e os trajes de viagem no tempo quântico. Criou a nanomanopla ao lado de Tony Stark e Rocket Raccoon. O Hulk inteligente é o resultado de reunir a inteligência de Bruce Banner com a força do Hulk após 18 meses em um laboratório Gama. Thor,
Thor é um guerreiro e atirador altamente qualificado com milênios de experiência, tendo lutado em inúmeras batalhas desde que era criança e sendo criado como um guerreiro. Esmagou alguns dos profissionais mais bem treinados do mundo, fazendo-os parecer um bando de policiais de shopping com salário mínimo. Assumiu o manto do maior guerreiro de Asgard. Superior a Sif. Pode falar fluentemente em várias línguas alienígenas, como a de Groot. Um forte líder e estrategista. Discutiu singularidades e viagens espaciais com Bruce Banner. Ele também é um piloto capaz de pilotar diferentes tipos de nave. Homem de Ferro. Sem sua armadura, ele é apenas um humano normal. O marcam, por ser uma primeira tentativa grosseira de um traje de combate exoesquelético por Stark. Era pesado, lento para se mover, com muitas de suas dobradiças expostas aos elementos e forças externas para explorar e desabilitar temporariamente os sistemas de movimento do traje com apenas lança-chamas e um míssil para usar, em combate de longo alcance, e o reator de arco original de 3 gigawatts pelo qual era alimentando não foi projetado para voo sustentado. O Mark II originalmente sofria de um acúmulo fatal de gelo se aproximasse de altitudes superiores a 40.000 pés, resultando no transdutor principal parecendo lento nessas altitudes e a pressurização do casco se tornando problemática, o que Tony remediou usando uma liga de ouro titânio de seu satélite tático Serapim para manter a integridade da fuselagem e manter a relação potência-peso. Enquanto sofria de envenenamento por paládio, ele sofreu um episódio de imprudência. Sofreu de um período de insônia e vários episódios de TEPT durante os eventos de Homem de Ferro 3. Armaduras mais fracas não suportam condução extrema. Quanto mais dano a armadura Mark 50 sofre, menos dano máquinas podem ser usadas para regenerá-lo ou fazer armas. Capitão América. Por incrível que pareça, ele não tem fraquezas. Hulk. Como Banner, ele pode ser morto tão facilmente quanto qualquer humano normal, desde que não tenha tempo suficiente para se transformar no Hulk. Precisa de um batimento cardíaco de 200 bpm para se transformar. Anteriormente, suas células podem ser drenadas de sua radiação, revertendo para Bruce Banner, embora isso seja apenas temporário. Como Hulk, ele é irracional em seu estilo de luta, fazendo com que seja derrotado por lutadores mais habilidosos, como Thanos, incapaz de utilizar aumentos de poder de sua raiva, tendo superado sua raiva. Seu braço direito foi danificado depois que ele usou a Nano Gauntlet para trazer de volta aqueles eliminados pelo snap de Thanos, embora mais tarde ele tenha conseguido curá-lo. Thor foi severamente enfraquecido pela energia escura durante os Vingadores, mas isso não é mais o caso após os eventos do filme. Durante o Ultimato, ele pode ser muito emocional devido a acreditar que foi sua culpa que Thanos venceu. Sofre de alcoolismo e está fora de forma. Embora ele tenha conquistado, principalmente seus demônios no final do Ultimato, ele ainda estava em um estado emocional quebrado, estando física e mentalmente fora de si, tendo trabalho a fazer depois de se juntar aos Guardiões da Galáxia, mas tirando tudo isso, ele não possui nenhuma. Depois de muito analisar, chegou a uma conclusão que os Vingadores teriam mínimas chances de vencer o Imperador. O Imperador demonstrou mais poder destrutivo, mais velocidade e mais força de levantamento. Porém os Vingadores teoricamente levariam vantagem em inteligência, graças ao Tony Stark e Bruce Banner, e acredito que as fraquezas de cada um estejam igualadas. Seria uma batalha mais justa caso fosse os Vingadores dos quadrinhos, pois eles são muito superiores ao Hulk, mas foram esses mesmos. A única chance deles vencerem o Deus Imperador da humanidade seria selar ele em uma dimensão sem alternativa de escapatória, mas seria difícil dada a onipresença do Imperador, que iria prever os movimentos deles antes de tentar derrotá-lo. Além da diferença absurda de poder e velocidade, o Deus Imperador iria derrotar os Vingadores simplesmente de uma maneira mais fácil que quebrar 2 palitos, ou melhor, 4. Assim, eu declaro que o Deus Imperador da humanidade vence essa batalha sem diferença. Obrigado por assistir esse vídeo, e antes de terminar, queria dar créditos a um companheiro, o Dicknauta, que me ajudou na parte das Kaling dos Vingadores, e ao Silver, que sugeriu essa batalha. De início eu não iria fazer, pois eu estou oficialmente aposentado do Cross Battle, pois não aguentava tanta discordância.
falsas informações, superestimações e outros pontos negativos da comunidade. Além de que atualmente, a comunidade de Scaling está se tornando o que os outros canais estão dizendo, graças aos Scaling desnecessários que torna personagens de, por exemplo, Ilha até o Terversal, sem nenhuma comprovação de dimensões superiores com contexto para par, além das mensagens tóxicas que outros supostos debatedores fazem ao refutar uma pessoa. Por mais que eu não queira parar, e vocês também não querem que eu pare de postar vídeo, e eu realmente não vou parar de postar vídeo, pois existem outros assuntos que eu pretendo trazer para o canal, como Revelation e a ficha de bolsas. Mas, o Cross Battle não serve mais para mim, espero que vocês entendam o meu lado, pois eu tomei essa decisão, que é melhor para mim e futuramente para vocês também. Bom, obrigado por assistir e até o próximo vídeo, que não seja de batalha.